O meu nome é Domingos Angelino Regis e faço parte das 4 famílias, que é Regis, Cedrez, Merizio e Garcia. Uns vieram de Biguaçu, os Garcia, os Cedrez de Itajaí, mas ali extremando com Brusque, né? Era do Limoeiro, o meu avô Serafim Cedrez. E o Francisco Borges veio também entre Tijuca e Biguaçu também. Então, e os Merizio então era de Brusque, era, né, da minha avó Maria Merizio Cedrez. Eu nasci no Salceirinho, Navegantes, né, mas pertencia a Itajaí, né? Depois em 62 então é que foi emancipado o município, né? Que eu também no dia da emancipação eu fiz parte fui, né, ali a festinha da instalação do município. E é uma das coisas assim que me marca muito, é que não tinha ferro-bote, tinha uma barquinha, e veio o governador, veio o bispo, também a igreja católica nossa passou para a matriz no dia também, e não tinha um carro só. Nós, ali quem atravessou o ferro-bote, esperou na frente da nossa matriz hoje e fomos até o União. No União, então, falou o governador, passou o cargo provisório para o seu Atanásio Rodrigues, foi o nosso prefeito provisório, né? E depois então teve a eleição com o seu Cirino Cabral, e, né, vários candidatos, mas aí o seu Cirino foi candidato, ganhou, depois o seu José Juvenal Mafra, depois o seu Cirino veio e ganhou de novo, e aí o João Fagundes, que era vice do seu Cirino, também ganhou as eleições comigo de vice, e nós tocamos, né? E, claro, em 69 eu fui o primeiro presidente do Sindicato Rural. Em 72 eu entrei na política, fui vereador eleito e por 4 anos, 2 anos fui líder do prefeito e 2 anos fui presidente da Câmara. E depois, em 76, fui vice do João Fagundes. Em 81 eu fui candidato a prefeito e até 88. E depois, em 96, aí fui candidato a prefeito e a vice-prefeito com o Luiz Gaia, né, doutor Luiz Gaia. E posso até te dizer assim, que sem medo de errar, que de 72 a 2000, a quem eu apoiei, elegi. E até e teve também pessoas candidatas a prefeitos que foram eleitos, mas eu não participei. Mas dos que eu participei, eu elegi. Eu cheguei a colocar e tirar mais tarde. Sempre, até hoje ainda sou colono. Plantei arroz até poucos anos, né? Além de tudo, claro, a gente tinha que verificar, mas fui caminhoneiro, ajudei quando teve na reforma do aeroporto, que veio de Itajaí para Navegantes, eu trabalhei com um caminhão ali também, né? Puxava areia para o aeroporto, né? E quando o prefeito também, fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, junto ao comandante ali do aeroporto, porque tinham as pessoas ali que tinham um loteamento que eles não deixavam construir e nem não podia construir, não podia vender, não podia, né, transferir. E aí eu fui lá numa reunião com 500 prefeitos do Brasil. E até Navegantes foi pelo aeroporto, porque era cidades maiores, né? Talvez a minha até foi a pequena. E quando chegou lá eu fiz um depoimento que eu queria resolver aquele problema ali, que era um problema de Navegantes, um problema do povo, né? Que não é, agora isso não é certo a pessoa ter um lote de terra
no loteamento e não poder nem vender, nem transferir, nem construir, né? Então eu cheguei lá e disse na reunião, sem medo de errar, né, porque não tem o porquê. Eu cheguei e eu disse, ó, o que fizeram com Navegantes é a mesma coisa que passar sebo na cara de cavalo, porque não resolveu nada. Eles queriam sobre a proteção dos voos, né, a segurança do voo, e ali eu não sei o porquê. Então eu achei até que eles não iam me ouvir, e eu fui o segundo prefeito a ser chamado para dar o depoimento sobre o que tinha feito com Navegantes. Né? Porque fazer lei para os outros cumprir, isso é muito fácil. Eu quero ver o cidadão fazer lei para ele cumprir, né? Então, graças a Deus assim tive, e aí fui escolhido dentro da reunião dos 500 prefeitos, para o terceiro dia eles disseram no início que ia 2 prefeitos, um foi da Foz do Iguaçu, que era de área de segurança, né? E o outro era de Ilhéus, da Bahia também. E o terceiro seria nos 3 dias de reunião, que seriam então escolhidos. E quando foi de tardinha, às 11h30, melhor, às 11h30 nós saímos para almoçar, né? Almoçamos inclusive lá. E de tardinha, quando antes de terminar, foi né, dado a notícia que esse é o terceiro, que quem vai presidir os trabalhos dessa reunião, no terceiro dia, é o prefeito de Navegantes, Domingos Angelino Regis. E aí eu disse, inclusive, na minha explicação, que eu sou contra esse negócio de eleição indicadas, né? Eleição indireta. E eu disse assim, quando eu me apresentei, eu sou Domingos Angelino Regis, prefeito de Navegantes, entrei com o voto, não pela janela. Olha, se eu disser, né, porque eu construí ali o ginásio de esporte, foi eu que construí, comecei, ele estava praticamente parado, só tinha feito o fundamento. Mas tive o melhor governador de Santa Catarina para mim, até hoje, se chama Esperidião Amin. Aquilo para mim foi um pai. O que eu precisava para Navegantes, muitas vezes eu chegava no final do mês, porque eu também não admito esse negócio do patrão deixar por exemplo, o vencimento do seu funcionário atrasado, como eu consegui, nem vou citar, mas quando nós assumimos a prefeitura de Navegantes estava 6 meses com o pagamento atrasado, né? As pessoas que ganham salário, pessoas pobres, né? Então eu criei a associação, que inclusive ainda hoje está até ali perto, na frente ali perto do aeroporto, aquele Coques ali, e está ali a associação que hoje é uma escola, mas eu fiz tudo para atender o funcionário, nós fazíamos os aniversários, nós tínhamos uma reunião por anos, porque eu acho assim, ó, que o funcionário muitas vezes, se ele não for, né, orientado, ele é capaz até de fazer besteiras, né? E às vezes está um varredor, que hoje até é pouco, já é a máquina que varre, mas naquele tempo tinha. E às vezes a pessoa ali na frente do ferro-bote, por ali varrendo, passava uma pessoa de pé, era capaz de varrer no pé, né? Então nós tínhamos uma reunião, como nós também tivemos um grande padre aqui em Navegantes, um grande amigão, que ainda, para você ter ideia, para eu não esquecer, dos que estavam no dia e participaram da instalação do município, e vivo, só é eu e ele, que é o padre Gilberto Luiz Gonzaga. Foi o primeiro padre, quando Navegantes passou para o município, e é também ali a paróquia, né, da igreja nossa ali. Então foi um baita professor. Então depois, quando eu era prefeito, todo ano nós tínhamos até foi pena eu não trazer, mas ainda eu tenho assim, é onde faz as perguntas, que era para os funcionários. Então tinha para os funcionários, para atender, porque acontece o seguinte, o patrão dos funcionários é o povo. Então o povo tem que ser bem atendido pela administração, eles não estão fazendo milagre nenhum.
se atender bem a população, quem é que arrecada, quem é que paga os impostos? Não é o povo? Então eles são empregados do povo. E eu fiz, inclusive, criei o cartão na época para o mercado, para eles comprar, tá? Para então chegar no fim do mês, era descontado, mas a prefeitura pagava, né? Para nós não ficar devendo, né? Pagava o pagamento. Aí tinha o BESC também, que era o Banco do Estado de Santa Catarina, e o SOADA, que era o presidente, às vezes me faltava 25, 30 mil reais no fim do mês para fazer o pagamento. Eu ia lá, tirava, né? E em seguida pagava. Então, graças a Deus, assim, sabe? Uma das coisas, eu não sou mal com ninguém, não desejo mal para ninguém, né? Porque todo mundo quer ser feliz. E nós, né, para quê? E nós também precisamos, a gente também não sou santo, né? Então, eu acredito, a gente tem que perdoar, errar e ser cristão acima de tudo. Porque assim, ó, eu, por exemplo, eu calcei com um calçamento, toda a beira-mar do rio Itajaí-Açu ao rio Gravatá. Toda a nossa praia ali, que antes era só areia, né? E também, e outra coisa também que eu considero assim um grande prefeito, que nós também tivemos navegando, um grande prefeito, foi o seu Cirino Cabral, que assumiu a prefeitura. No dia que ele assumiu, ia sem uma pá, sem uma enxada, sem nada, sem pagamento, sem funcionário. Quando eu me lembro que quando a Navegantes comprou uma carrocinha de um cavalo, e até aí ele dizia, meu Deus, a prefeitura já comprou uma carroça. Então não tinha nada, então eu achei assim de muita coragem. Foi para mim assim, foi um segundo pai, também de a pessoa que valorizava. A única coisa que hoje eu me arrependo de ter concorrido com ele, quando ele também concorreu e perderam, né? Porque nós éramos em 6 candidatos, e uma das coisas que eu posso te dizer, que eu ganhei com 75% da votação de navegante da época. Era um pouco, mas era o que representava, né, o navegante. Então foi uma eleição assim muito bem, porque o que acontece? Quando eu era vice, eu eletrifiquei tudo isso aqui, a Queimada, onde a gente se encontra, ali até Pedreira, Garuva, Garuvinha, Areias, Fazenda Boa Esperança, que vai também ali no Escalvado, que entra à direita ali na igreja, para a região ali da Pissarras, né? Então, e tudo isso me ajudou, e claro, como sindicato, né, que nós não tinha nada, e às vezes até a mulher dizia assim, eu chegava em casa, ela dizia assim, olha homem, a minha esposa dizia, olha, a coisa tá apertada, te cuida. E eu, sabe, então eu não sei, eu só tenho que agradecer, eu só posso dizer para vocês que eu tenho que agradecer a Deus todos os momentos, todos os dias, né? Porque tive 21 irmãos e ainda criamos 3 de fora, né? E a minha mãe era parteira, benzideira e fazia os casamentos, porque naquele tempo não tinha churrascaria, essas coisas assim, não tinha, né? Então, principalmente aqui no interior, então ela vinha e cozinhava os casamentos, né? E sempre de graça. E aqui nos Machado tem mais de 500 pessoas, tenho certeza, que nasceram pela assim, a colaboração dela como parteira. Não, o que eu sei, por exemplo, assim, toda pedra de pedreira, do mole, saiu aqui de Pedreiras. E tinha a dona Nita, que ela contava, sabe, que era uma vizinha nossa ali, era até a avó do Ezequiel e do meu genro também, do Silvio, né? São 3 irmãos. E eu sei que deu uma trovoada, alguma coisa assim, que a pedreira ali foram explodir, e naquela época, tu vê, morreu 6 trabalhadores ali, né? Então, o que a gente assim vê que foi grave também, né? E tem umas assim meio esquisitinhas, mas que não dá para contar, que relembrar o passado é viver por 2 vezes, né? Então, eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Porque o que navegante era,
Tu vê, por exemplo, assim, uma das coisas assim que me marcou no dia da instalação do município, eu vim de bicicleta, lá do Salseirinho até o centro. Cheguei ali, eu deixei a bicicleta no lado do bar do seu Chico, que tinha um bar ali na frente, bem onde é o ferro-bote ali. E aí, quando terminou, eram umas 3 horas da tarde que terminou a reunião e eu fui embora. Cheguei lá, a minha bicicletinha estava lá, não tinha cadeado, não tinha nada, né? Eu vejo hoje que o povo hoje, eu acho assim, ó, que a gente precisa ser mais gente. Porque isso aí eu acho até Ora, uma pessoa para ter uma bicicleta, tu chega no mercado, ali tem 50, 60 bicicletas, tudo com cadeado, já pensasse? Se um carro, né, aí precisa da chave, né, não pode perder a chave, a bicicleta também, que é, né, se perder a chave, acabou a bicicleta, não tem nem como levar, né? Então, uma coisa assim que eu acho que o povo, né, em geral, precisava de mais consciência, assim, de mais responsabilidade. Não, eu acho assim, ó, que a política é um negócio, é aquilo que eu disse, não adianta fazer uma promessa e a gente não cumprir com a promessa, né? Tem que se dedicar, porque é importante, muitas vezes muita gente pensa assim, não, todo político é, sei lá, é ladrão. Não, tem muita gente boa também. Então, que, né, tenha consciência de que é um trabalho assim, né, que eu considero sagrado, né, um trabalho que vai deixar para a população. A pessoa vê hoje, graças a Deus, né, estou aqui e sempre tive liberdade, nunca tive, por exemplo, delegacia para mim, eu talvez fazer o quê? A única coisa que eu fiz foi ajudar a eleger a delegada. Mas eu não vou, entendeu? Não preciso, não vou, procuro, né? A minha carteira de motorista é de 62, até hoje, graças a Deus, nunca dei uma batidinha, meus carros têm seguro, mas eu viajei, puxei, tinha um abatedouro aqui, né? Até aqui no sítio aqui, viajei para o oeste catarinense, viajei para o Mato Grosso, Paraná. Com isso tudo aí, graças a Deus, nunca bati. É aquilo que eu digo para ti, eu só tenho que agradecer a Deus, só, né? Eu tenho meus pais queridos, meus irmãos, nós não temos uma briguinha assim, tu vê tantos irmãos que nós somos, a gente tem quase todo mês 2 reuniões, que a gente vai, se abraça e toma café, né? E só tenho que agradecer.